Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show. E como sempre, nosso podcast tem sempre uma história que vale ouro. E hoje eu estou com o Anderson, uma pessoa incrível, que cuida aí, gente, ele ensina você sobre tributário. Então você imagina o nosso bate-papo hoje, como que vai ser. Aperte os cintos, porque vai ferver nesse dia aqui. Então, Anderson, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu acho que quando a pessoa fala dela mesma, faz toda a diferença. Então, muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Foi show de bola esse convite. Grande satisfação, uma amizade que a gente construiu e vem aí alimentando ela, né? Crescendo cada vez mais. Então, para mim é uma alegria. Bom, quem que é o Anderson Souza, Quem é esse né? cara, gente? Bom, o Anderson Souza é um apaixonado pelo que faz, um apaixonado pela contabilidade. A minha praia está mais voltada ao tributário, então no meu escritório o grande diferencial que a gente traz é a questão tributária. Hoje eu tenho o canal do Café Tributário, que eu fundei em 2018. Top! Inclusive, vai lá, já se inscreve. Se inscreva já rapidinho, gente. E eu tenho muito orgulho, sabe, Rô? Assim, posso te chamar de Rô, né? Claro, fica à vontade, então a amizade pode, é pra né? isso, Porque eu chamo né? você lá fora, então eu vou chamar aqui também, né? É isso aí. Tamo junto. Eu tenho muito orgulho da nossa história, porque assim, mexer com o tributário, a gente sabe aonde a gente mexe, né? O vespeiro que é tudo isso. Desafiador, né? E a gente já ultrapassou uma média de valor de 1 bi de impostos recuperados e... Nossa. Graças a Deus, assim, a gente tem muito orgulho de falar que a gente nunca teve um problema com fisco, com cliente, então não temos reclame aqui, nada, então isso me dá muito orgulho e eu me sinto seguro para poder ensinar os meus alunos, os contadores aí do nosso Brasil, né, para poder aprender um pouquinho do que a gente faz dentro de casa. Então, é uma grande satisfação estar aqui contando um pouquinho dessa história. É muito legal, gente. A palestra dele é divertida, ele é uma pessoa que ele tem conhecimento daquilo que fala, eu acho que isso faz toda a diferença, igual você falou, é apaixonado por aquilo que faz. Sim. Gente, contabilidade a gente sabe que é desafiador mesmo, Sem dúvida. Mas quando você pega ali um nicho, algo diferente para que você comece, que você aprendeu e você começa a compartilhar. E compartilhar conhecimento faz toda a diferença, né, Anderson? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi o momento que eu mais aprendi na minha vida. Eu falo que eu sou... Quando eu estou ensinando, eu sou o favorecido da história, né? Verdade, Não a gente é verdade? aprende muito, Porque né? você fala assim, pô, você tá na frente, sei lá, de 100 pessoas, são 100 cabeças te ensinando, né? Verdade. E eu estou aqui passando para 100. Então eu sou muito favorecido, eu observo muito os insights que eu tenho, as perguntas que fazem, e eu começo depois a pensar, por que aquela pessoa perguntou isso? Qual foi a linha de raciocínio dela? E eu começo a criar isso. E eu uso muito a rede social, assim, ou não é nem para lazer, eu gosto de estudar a rede social. É legal. Então, por legal. exemplo, eu pego o teu stories lá e eu vou entender, poxa, qual foi a sacada que a Rô teve para fazer esse stories? Por que esse Reels dela engajou mais do que o outro? E eu gosto desse tesão, sabe? Gente, tô meio doente, né? A internet, eu falo, é a maior avenida do mundo, né? Então, é sempre importante você estar ali vendo, seguindo as pessoas que realmente faz sentido para você, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. E ver mesmo o quanto que você acaba contribuindo com o outro para que o resultado seja positivo. Exato. Por quê? O Anderson, gente, a gente já viajou aí algumas vezes, já tive a honra de participar das palestras dele, porque eu falo que o palco ele é grande demais para uma pessoa só, por isso que ele treina alunos e ele faz com que essas pessoas também cresçam, aprendam e façam a diferença aí no mundo da contabilidade, no mundo tributário, porque isso é muito bom, né, Anderson? É muito bom. Sem dúvida. E conta um pouquinho pra gente aí como começou a sua trajetória de vida, Anderson. Bom, nós vamos ter umas 3 horas aqui para falar? Vamos ter, né? Porque, gente, as pessoas que eu trago aqui são tão incríveis que se a gente ficasse um dia inteiro falando, a gente tinha assunto, né? Eu prometo, vou tentar resumir aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu tive muitos altos e baixos, assim, né, Rô? Assim, até... Se você perguntar para mim agora, Anderson... me fala a tua maior transformação na tua vida. Eu vou falar assim, a mentalidade. Oba, tá vendo? Eu sempre falo disso. Mentalidade é tudo. A mentalidade. Quando eu mudei a mentalidade, as coisas começaram a dar certo. E eu comecei depois a encaixar um monte de coisa. Mas eu entendi também que o processo é normal. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família muito simples, né? De uma origem muito simples. E tanto que na minha família não existiam empreendedores, não teve empreendedores. Para que você se espelhasse, você teve que começar a construir sozinho. Teve que começar. E eu lembro até hoje, quando eu arrisquei, né, a me tornar um empreendedor. E como que aconteceu tudo isso? Eu trabalhava de CLT em uma empresa de estabilizadores no break.
E nessa empresa eu já gerenciava o departamento fiscal dela. Ei, departamento fiscal, viu? A galera carrega esse departamento. E olha que incrível, ó. E olha essa história onde vai chegar, porque eu nunca trabalhei no escritório de contabilidade que não fosse o meu. Sério? Nunca Que trabalhei. top. Então a minha experiência, em 2002 eu comecei na área tributária numa advocacia. 2008 eu saí, não, 2006 eu saí da advocacia e entrei nessa empresa como gerente fiscal. Legal. E lá na advocacia eu fazia recuperação de crédito, né? E quando eu entrei para gerenciar esse departamento fiscal, eu conheci um outro lado, porque quando eu trabalhava com recuperação de crédito, eu só olhava o passado. E aí, só olhava o passado, que era a busca do dinheiro, a busca do ouro, busca do ouro. Vamos trazer. Quando eu fui para essa empresa, e eu já cheguei gerenciando ela, porque eles precisavam criar um departamento fiscal, eu comecei a olhar o que aquele resultado do passado impactava no futuro da empresa. E aquilo, aquela foi a primeira visão extraordinária que eu tive na minha vida. Legal. E eu comecei a falar assim, cara, isso faz muito sentido. E naquela época, 2008, surgiu a tal da substituição tributária. Quem não lembra disso? Não, se é o mapa do inferno hoje, você imagina na época. Meu Deus do céu. Você imagina na época. Verdade, verdade. Só que naquela época eu fui abençoado. Então, o que eu falo? Quando Deus quer, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando Deus desenhou, já era. As empresas do setor se uniram para poder entender como que ia funcionar a substituição tributária. E a única empresa que o proprietário não quis ir foi a nossa. E ele falou assim, vai você me representar. Então, uma oportunidade. Olha isso. Não, oportunidade. Na hora eu falei assim, cara, e quando eu sentei, estava gerentes e diretores, os executivos da Dell, da Sony, empresas assim, ó, fantásticas. Top, e eu legal. Na mesa lá tinha 20 e poucos anos, né? E eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? A minha mentalidade da época falava assim, cara, não permite você estar aqui nessa mesa. Não permite. E tudo bem. E eu fui para a primeira reunião e só ouvi. Só ouvi eles falando e eu via um monte de dúvida que eles estavam. E eu falava, cara, isso eu já sei. Só que eu não tinha coragem de falar. Na segunda, eu falei, vou me arriscar um pouquinho mais. E eu abri a boca. Gente, que incrível. É legal, palavra, né? Coragem. Coragem. Eu E sempre tremendo falo de medo, isso. tremendo. Eu sempre falo isso, até nas 7 chaves lá. O primeiro passo, gente, é a coragem. Olha lá, escuta isso aí do Anderson, e se liga. Aí falei, né, o que eu sabia, eles estavam com dúvida, mas e se, eu lembro até a pergunta, mas se a gente vender para fora do estado, vai pagar 2 vezes? Eu falei, sim, vai, mas se fizer algo, não vai. Aí o que foi? Pronto, a tensão retomou, né? Tremia, assim. Adoro. Tremia. E aí ali, putz, eu tava dominando aquele assunto. Eu tava muito por dentro, porque a empresa que eu trabalhava, a gente já tinha estudado esse assunto. E ali eu dei uma aula para eles. Cara, quando a gente foi pro café, o pessoal começou, você não faz uma consultoria? Você não faz? E muito ético da minha parte, eu não me arrependo disso, eu falei assim, eu não posso fazer uma consultoria porque eu trabalho para uma empresa, então vocês teriam que conversar com o dono da empresa, né, o senhor Richard, que era o nome do dono, vocês conversam com ele, se ele autorizar, eu presto uma consultoria para vocês. E ele não autorizou na época. Né? Ele falou assim, não, esse aqui é nosso grande diferencial de negócio e tal. Diferencial de negócio. Mas olha isso, eu nem tinha noção disso. O que, por exemplo, quanto de negócio eu poderia aumentar na empresa com aquilo que eu estava executando. Sim. Eu ainda não tinha assimilado isso. Então, para mim, eu estava só... Cara, ele me honrou de poder me colocar nessa mesa e eu vou honrar ele pela confiança que ele teve. Sim. Ponto, era isso que eu tinha em mente. Legal. Isso passou. E um TI dentro da empresa falou, Anderson, esse assunto todos os meus clientes estão precisando. Cara, presta consultoria pelo menos de final de semana. Eu falei, bom, de final de semana eu posso. E não era concorrente deles. Sim, legal. Era, por exemplo, eu estava no eletrônico, era empresa de autopeças. E Legal. aí eu fui para uma dessas empresas que ele me indicou em um sábado. E eu falei com o dono, eu falei assim, cara, vamos olhar. E aí eu falei, me dá documentação, tal. Naquela época não tinha, né? Os arquivos eletrônicos que nós temos hoje. Era Em 2008. Osso, era osso. A galera hoje reclama que fala que tá difícil, imagina lá. Nós estávamos na era de iniciar a nota fiscal eletrônica. Então era pastas e pastas, né? Era molhando mesmo. E quando eu olhei, eu falei assim, cara, a parte de substituição tributária dele tá tranquilo, mas o que me chamou a atenção, que ele era uma empresa do presumido, de autopeça e tributava 100% o PIS e COFINS. E eu falei, cara, isso aqui é monofásico, não pode tributar o PIS e COFINS. E aí eu comecei a levantar o quanto ele tinha pago a mais dos últimos 5 anos e deu R$700 mil naquela época para uma empresa que faturava 500 e poucos mil por mês. Tá vendo? 700 mil nos últimos 5 anos.
Quando eu fui apresentar para ele, eu falei para ele assim, senhor Sérgio, a sua empresa, o problema não é a substituição tributária. Isso aqui a gente desenha no sistema, chama o programador que ele me trouxe aqui, eu desenho com ele e um dia a gente mata esse assunto. Mas o seu problema está aqui. Quando eu mostrei os 700 mil, ele bateu na mesa e falou, cara, eu nunca tirei esse dinheiro da empresa. Eu, dono da empresa, batalhei essa vida inteira e não tirei esse dinheiro da empresa. Por que eu dei esse dinheiro pro fisco? Eu falei, por que você deu? Eu não sei. Mas você o importante deu. é que eu identifiquei aqui um problema. E eu falei pra ele, mas não fica bravo que dá pra gente recuperar. Ele falou assim, a questão não é essa, a questão é que essa empresa já tem mais de 30 anos. Eu falei, calma que a legislação também não tem tudo isso. É, isso mesmo, tá vendo? Calma que não tem tudo isso. Tem mais de 5 anos, mas não tem também 30 anos. E ele falou assim, você vai ser meu contador. Aí eu falei assim, não, eu não tô pronto. Aí ele falou assim, como não? Você veio, me deu 700 mil reais agora e eu tinha cobrado sabe quanto? Para fazer essa consultoria? Na época, R$1.800. R$1.800, porque a mentalidade ainda estava ali meio... Era o que eu ganhava. Era o que eu ganhava de salário. Então eu falei, pô, vou dobrar meu salário. Já era, a conta era essa. Dobrei, estourei. Dobrou. Ixi, foi um esquenta, né? Falar, pois poxa, o negócio dá certo. Naquela época eu tinha um Palio parcelado em 60 meses sem entrada. Gente, quem não passou perrengue, né, Anderson? Sabe, não tinha condição. Então, pô, dobrei o valor. E aí ele pegou e falou, você vai assumir? Eu falei assim, eu não tenho condição de assumir. Ele falou, por quê? Eu falei assim, ó, porque eu só me especializei na parte tributária e a contábil eu ainda conheço. Mas, por exemplo, se você virar para mim e falar assim, ó, fulano vai sair de férias, calcula férias. Fudeu. Tô eu falei pra ele assim, agora. Falei, lascou. Aí ele pegou e falou assim, como assim, Anderson? Lascou. Eu falei assim, eu não sei, porque vocês têm a visão que contador tem que saber tudo, mas existem áreas dentro da contabilidade. Específicas que você pode se especializar. Ele, contrata alguém. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso te contar outra parte, eu não tenho dinheiro. Né? Porque para contratar alguém a gente precisa ter dinheiro. Ele falou assim, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, você está reclamando demais, eu vou te adiantar 3 meses de honorários e eu vou te pagar o mesmo honorário que eu pago pro japonês, que ele chamava o contador de japonês, vou te pagar o mesmo honorário que eu pago pro japonês e você vai contratar alguém. Ele falou assim, não perde tempo não, ó, porque já está correndo um aviso prévio do contador, porque ele ligou na hora e já cancelou o contrato com o contador. Como é importante, né? Por isso que eu falo que é muito importante o contador ele trabalhar com a consultoria para o cliente, ele entender o negócio do cliente, para que ele consiga entregar bons resultados. Porque é isso, o cliente ele quer solução. É isso aí. E se você não trazer uma solução, quando o pessoal fala da profissão, como vai ser, é isso, gente. É trabalhar dentro de uma consultoria, fazer com que você entregue algo diferente para o seu cliente, encontre algumas soluções para não passar por isso, né? Isso. Depois. Exato. E até hoje isso, né? Até hoje. Inclusive, esse cliente é cliente nosso até hoje. Olha que legal. Pô, tem uma baita história com ele, assim. É um carinho imenso. E aí, eu falei, tá bom. E naquele momento, ele estava me ensinando a empreender. Ele estava falando, cara, você faz o que você sabe, o que você não faz, o que você não sabe, você delega. Sim, é isso mesmo. Ponto. Mas isso mesmo. Eu não tinha vivido esse mundo, né? Então, para mim, ainda era um bicho de 7 cabeças. Ok, chamei pessoas ali para me ajudar, tal. Falei, a gente divide os honorários aqui, eu tomo 1/3 do honorário para você, 1/3 para você. Vamos e vamos e vamos dar. E Comecei assim a contabilidade. Meu erro foi que quando eu entrei na contabilidade, eu não conhecia o mercado da contabilidade. Sim. Então, eu tinha uma visão do escritório de contabilidade que ela não existia. Para mim, tudo que eu fazia, eu estava abaixo do que o escritório de contabilidade fazia. E isso eu fiquei com essa mentalidade por 10 anos. Entendi. Foi só em 2018 que eu consegui mudar isso. Porque eu imaginava que uma contabilidade... Eu sempre tive a contabilidade, assim, com o maior respeito do mundo. Então, quando eu ia conversar, um exemplo, com um contador antigo de um cliente que estava entrando... Cara, eu tremia de medo, que eu falava, esse cara vai me engolir. Então, a minha visão interna, a minha percepção de valor era muito baixa naquela época. E eu sabia que eu fazia um trabalho legal ali para os clientes. Passou-se os anos, 2018 eu fui num evento do Rogério Fameri, no ABS. É uma graça, Rogério, uma pessoa super fantástica, do bem, né? fantástica. Teve o evento dele agora, semana passada. É isso. Estive lá também. Eu passei lá também na correria, né? Ele tem uma participação muito legal na minha história, porque nesse evento tinha mais ou menos 700 contadores lá, acho que no evento, e foi o primeiro evento de contabilidade que eu fui. Nem sabia que existia evento. Olha, tá vendo? E quem estava iniciando? Primeira palestra do Pedro Neri, primeira palestra do Edilson Júnior. Então tava uma galera chegando. Tudo que tava começando.
começando ali. Quem já legal. tinha ali, quem estava no auge naquele momento era o Anderson Hernandes, o Altair Alves, estavam no auge legal. E a galera tava vindo uma galera nova. E eu lembro a palestra do Edilson Júnior, que foi o que me deu o gatilho. Porque o Edilson Júnior entrou no palco e falou assim: no meu escritório os clientes entram ganhando dinheiro. E aí o pessoal, uau, como assim tá ganhando dinheiro? Ele é uma graça também. É aquele jeitão dele. Edilson, eu tô falando, tem emoção do que ele esperando. falou. Pois é, tô esperando ele. Eu tenho uma galera toda aqui pra gravar nesse podcast, porque tem história pra contar, hein? E vai, o energiza daqui, energiza aí, de lá, não é? aí. E vai que vai. E aí todo mundo, uau, como que é isso e tal? E quando ele acabou a palestra, todo mundo foi em cima dele. Eu falei, cara, mas tudo que ele contou é o que eu faço a vida inteira dentro do meu escritório, desde quando eu criei. E eu entendi no café, conversando com algumas pessoas, que escritório de contabilidade não era esse mundo que o Edilson Júnior tinha contado nos palcos. Sim. Então, o que o Edilson Júnior estava vivenciando, o que eu vivenciava, já era um modelo consultivo que se estava pregando naquela época. Fernanda Rocha estava muito no auge naquela época, então tinha até, eu lembro até hoje, que tinha o Contabilidade Sem Chatice, acho que era. Sim, não sim, era, isso mesmo. Era uma questão assim, tinha uma parada assim na época. Eu sou velha aqui, viu, no segmento. Socorro. E eu lembro dos movimentos aí que teve muito legal. E eu saí daquele evento e falei assim, cara, eu vou levar conteúdo pra essa galera. Porque um dia eu posso estar no palco igual esses caras aí. Oba, tá vendo? Você tem que acreditar naquilo que você tem como propósito. Porque se alguém... Eu sempre falo, se alguém tá lá, se alguém conseguiu, é porque nós também podemos conseguir. Exato. E alcançar isso. Isso eu faz toda a diferença. Mirei naquilo e falei assim... Quem admira, mira. Exatamente. Quem admira, mira. Nós nem combinamos, hein? A gente nem combinou. É isso aí. E lá eu falei assim, eu vou subir no palco um dia porque eu vou levar conhecimento. Saí de lá e criei o canal do Café Tributário. Uhum. Só que eu não tinha habilidade de falar também com a câmera. Então eu falei, vou chamar as pessoas falam por mim. Eu só pergunto, as pessoas respondem. Como você tá fazendo aqui comigo? E comecei a fazendo com a galera do escritório. Meus sócios, o gerente, o líder do fiscal, né? Que na verdade eram poucas pessoas. Sim. Então quem fazia bem algo ia lá e chamava. A Esse Social tava entrando na época também. Começamos a falar. Na segunda edição chamou atenção já. Era um movimento diferente, ninguém estava fazendo aquilo. E aí eu consegui trazer Rogério Famelli, Pedro Neri, Leandro Bueno, Fernanda Rocha, Altair Alves, o Robson Cavalcante. O Robson é o Robson também, uma graça lá de Recife, né? Aquela temporada arrebentou. Aí o meu nome deu uma subida no mercado, e aí eu comecei a ser convidado para participar de palestras. E a primeira palestra foi da Nibo Conference. Legal, e é legal, porque assim, você mirou, né? Você viu que é possível. E eu falo uma coisa que é super importante. Eu acho que o network, ele começa dentro da casa da gente, né, Sim, Anderson? Sem dúvida. Então, ele começa ali no seu dia a dia. Se você quer ser um palestrante, se você quer ir para o palco, se você quer fazer alguma coisa, comece dentro da sua casa, com as pessoas próximas que você tem, igual você fez. Então, você pegou lá, sei lá, um colaborador que tem uma habilidade, você começou a ensinar, a falar, a fazer. Quando você pensou que não... tá aqui, ó. Então, às vezes, a pessoa tá acomodada dentro da própria casa e fala, eu quero tal coisa, almeja tal lugar, e não para e pensa que todos os dias você pode treinar dentro da sua própria casa. Exato. E a estrutura de gravação que eu tenho hoje nem se compara com a que eu tinha na época. Hoje eu vou lá, baixo no controle remoto, desce um chroma key, acende a luz, já tá tudo... Então, lá gente... não, era o celular aqui, tudo... Por isso que eu falo... Passaram por perrengue. Exato. E hoje consegue entregar o melhor. Eu acho que a gente vai cada vez mais melhorando, porque eu falo que cada encontro que eu tenho aqui com vocês, eu aprendo tanto e muda tanto a nossa vontade de querer fazer mais, fazer melhor, fazer a diferença. Porque o que eu vejo? Quando eu vejo essa galera toda aí no palco, que a gente tem um respeito enorme por todos, porque eu falo que cada um tem a sua habilidade. Sim. Porque Deus criou, né? Deus nos deu uma habilidade super importante. Eu acho que a gente tem que colocar isso em prática. Que a minha é diferente da sua, que o outro, e quando você junta tudo, faz total diferença. E aí você tem um escritório hoje de contabilidade, você tem uma sócia... Como que é isso para você? Nesse período de 2008 a 2018, né, que foi o período dos 10 anos para mim, assim, mais travado. Porque eu tinha uma grande habilidade, e onde que eu falei que eu errei, né? Que eu quis trazer essa história aqui para onde eu errei. Quando eu comecei com o escritório de contabilidade, eu cometi um erro que eu vejo muita gente cometendo até hoje.
Tá. Olha a dica. Olha a dica. Eu entendo que o escritório de contabilidade, ele é a relação de confiança entre o contador com o cliente. Sim. Só que o que vai fazer você ganhar dinheiro são serviços à parte que você entrega na contabilidade. É isso mesmo. Então, se você quer ganhar dinheiro, é o que eu sempre falo, se você quer ganhar mais dentro da contabilidade, a grande questão não é você vender os serviços contábeis, é você entregar um serviço que vai dar um certo retorno para ele, que você pode ganhar uma parte desse negócio. E foi o negócio que eu entrei. Cara, eu faço você pagar menos impostos e você paga uma parte dessa economia para mim. Eu me posiciono como a contabilidade mais barata. Porque eu falo assim, quem vai me pagar é o que você pagaria para o governo, você vai me pagar. Então, eu já me posiciono assim e ele consegue sentir valor nisso. E eu errei por quê? Porque ali era a parte tributária sempre foi uma grande margem. Na contabilidade, a gente tem recorrência, mas a gente não tem tanta margem. Sim, sim. Né? E quando a gente vai entrando clientes, você deixa de fazer os serviços acessórios, porque a contabilidade ela também te consome. Sim. Ela tem muito viés onde você se programa o dia inteiro e você não consegue fazer nada porque você não sabe o que vai vir. Talvez é uma fiscalização que chegou, um cliente que deixou de pagar uma guia, você vai ter que fazer o recálculo. Enfim, operacional, né? O cliente mudou a ideia na cabeça dele e ele quer pôr você no jogo, então dali pra frente você não estava nem programado que você teria que fazer um planejamento novo para ele e ele te envolveu nisso. Sim. Então tem muita coisa que pode acontecer. E eu comecei a deixar a parte que me dava mais dinheiro de lado. E durante 10 anos eu vi meu escritório, por exemplo, crescendo 2 a 3 clientes por ano. Entendi. Por ano. Entendi. E eu aprendi muito aí, Rô, porque eu me via como uma pessoa tecnicamente boa. Sim. Mas o técnico não ia me levar a nada. Eu precisava desenvolver outras habilidades para chegar onde eu queria chegar. É isso aí. Habilidades. Quando você desenvolve as habilidades para te dar um resultado, isso com certeza vai te dar grandes resultados financeiros. Por quê? Exato. A contabilidade, eu falo, eu estou no ramo contábil há muitos anos, 32 anos. Então, é muito tempo e nós passamos por todas as fases de transformação mesmo. Tanto de quando era da máquina de datilografar. Sim. E foi indo, foi vindo. Pegamos e hoje... isso, hein? Nossa, datilografei muito. Fiz aula de datilografia e tudo mais. Só que assim, você vê que as coisas vão transformando cada vez mais. Sim. E o que você precisa fazer? Se atualizar, participar de evento, estar com pessoas que façam você refletir e ser diferente, mirar, né? Porque ambiente, aí você... Né? Muda todo o ambiente, gente, muda a frequência. A gente sempre fala isso. E aí você começa a entregar. Por quê? Dentro da contabilidade, você tem um empresário. E o empresário ele precisa de muitas soluções. Exato. Muitas. Então, se você tem uma relação de confiança com esse empresário, por que esse empresário não contrata de você os outros serviços que você pode oferecer dentro do seu segmento? Então, é isso. É fazer com que a sua empresa seja realmente uma consultoria, que é onde o pessoal fala, contabilidade vai acabar... Gente, para mim, a melhor profissão que tem no mundo é o contador. Exato. Primeiro, eu também falo isso. Porque toda empresa precisa de um contador já é responsável. Obrigatório. É obrigatório. Então, acabou. Ponto. Você já está dentro da empresa. Você já está ali vivendo dentro do mundo empresarial. Por que você está aí estagnado e não busca soluções? Por que você não acredita de estar com pessoas que mudam o jogo? Não, se você ficar dentro do seu escritório, fazendo o seu operacional, você vai morrer. Exato. Vai ser o contador que não vai conseguir alavancar. E quando a gente se encontra, Anderson, que a gente fala disso e todo mundo tem ali suas habilidades, você vê o quanto isso trouxe de visibilidade para você, trazendo uma autoridade naquilo que você faz, porque nós sabemos que aquilo que você entrega realmente é algo que dá resultado, é algo sério, porque qual dos maiores riscos que os empresários sofrem aí com essa história de tributário? Dá uma dica aí pro pessoal, porque o pessoal acaba aparecendo um monte de advogado, acaba aparecendo um monte de gente oferecendo um monte de coisa que eu sei e vejo que às vezes os empresários caem nessa porque não tem uma pessoa de extrema confiança para que realmente entenda. Eu queria que você mandasse aí, falasse um pouquinho para os empresários sobre isso. Sem dúvida. Existem dois lados aí, tá? O primeiro lado, eu acho que isso é forte o que eu vou falar, mas entendam que eu estou falando para o bem de vocês, eu amo vocês. O empresário. Eu adoro ver o sucesso do contador. E você falou uma coisa que é bem importante, que é
A contabilidade é o melhor negócio que existe. Não só por ela ser obrigatória, mas ela tem recorrência. Hoje, Sim. o que se tem recorrência? Verdade. E se você fizer um trabalho meia boca, o cliente fica com você ainda 2 anos. É a média que um cliente fica. Ele vai tentar. Ele não gosta de ficar trocando de contabilidade. Sim. Então, se você entregar um serviço bom, o cara fica com você a vida inteira. Você não tem problema. Então, sim, é um grande negócio. Ainda paga 13º. Ainda paga, isso aí. Ainda paga 13º. É, isso aí. Então, é uma grande diferença. Mas o que eu vou falar que é forte é o seguinte. Existe uma certa covardia de contadores. Sim. Por exemplo, você está se especializando em algo, o outro está se especializando em algo e o outro está se especializando em algo. E dá trabalho. Dá trabalho. E não vou falar nem só no trabalho. O valor do investimento que você fez. Isso que eu ia falar. A gente investe para poder estar É conseguindo tempo, é dinheiro, e é alto, não é baixo. Sim. Não é baixo. Verdade. Por exemplo, eu participo de programas que você também participa e a gente sabe quanto que o pagou. investimento altíssimo para poder conseguir. Exato. E eu acho a covardia por quê? Porque todo mundo tem essa oportunidade de estudar, de buscar algo mais. Mas eu não tenho condição de pagar uma mentoria X. Ok, mas no YouTube tem um monte de conteúdo gratuito que dá para você começar. Um monte que dá para você começar. Por exemplo, isso aqui é gratuito. É gratuito. Né? Que nós estamos falando. E aí, quando o cliente vai em busca de algo, o contador fala, não vai nessa não que é golpe. Mas não vai nisso não que você vai se dar mal. Mas não vai nisso não. Cara, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes ele não olhou para o cliente. Ele olhou para o medo de perder o cliente. Para o conforto dele. Para o conforto dele. E prejudicando um monte de família que está por trás daquela empresa. Sim. Então, essa covardia, ela me deixa triste um pouco. E eu gosto de falar com os contadores que eles têm amplitude na visão e querem levar algo a mais para o contador. Sim. E aí, nós estamos aqui para ajudar. Tanto Com eu, certeza. quanto você, quanto outros e que estão aqui dentro desse mercado de contabilidade. E sim, tem muita gente que está fazendo um serviço meia boca aí e está querendo entregar para o cliente algo que não existe. Mas por quê? Faz uma coisinha ali, já acha que está pronto para entregar, não está, quer ganhar, viu que é um mercado rentável, está com foco no dinheiro. Rosânia, são 22 anos na área tributária. 22 anos. Se tem uma coisa que eu aprendi, isso lá com meu pai, não deixa que a ganância toma conta da tua vida. É isso aí. Cara, a área tributária, para você ser ganancioso, ela é a mesma coisa do cara que é alcoólatra, tá indo no bar todos os dias. Uhum. Você tem que se segurar para você não entrar no jogo. E Entendi. dá para segurar. Por quê? É só você ter princípios. É isso aí. Né? O que eu aconselho aqui para os contadores? Cara, não existe nada na vida de um empresário que ele mais quer a não ser pagar menos impostos. É isso aí. É um desespero total, né? Não existe outra coisa. Se você perguntar para ele qual a tua maior dor, ele vai falar que são os impostos que ele paga. Quero pagar imposto, então precisa de planejamento tributário, gente. E tem um porquê disso. Se a gente pegar o histórico de muitos empresários, eles pagavam quanto eles achavam que gostariam de pagar. Não tinha tanta fiscalização, até tinha, mas não cruzava nada. Então, às vezes, no feeling ali, pegava aquela empresa e ia fiscalizar. E aí o cara se virava lá como que ele ia fazer, enfim. Só que agora as coisas mudaram, tá tudo eletrônico. Sim. Então, o cara que ele não aprendeu a gerir o negócio dele, ele tá numa situação que ele não consegue mais competir. Sim. Né? Então, quando você chega pro cara e fala assim, cara, eu vou fazer você crescer pagando menos impostos. Putz, chama atenção, que é até o slogan que a gente usa. E só que nisso, eu vejo que o contador fala assim, eu não estou pronto para entregar isso para ele. É aí que eu separo o contador do empreendedor contábil. Sim. Essa foi uma mudança de mentalidade que eu tive, que eu gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso. E de verdade, para mim não tem o certo ou errado, mas quando você entende o que você quer ser, tudo vai facilitar na continuidade do seu negócio. Por quê? Se você quer ser contador, para mim o contador é o seguinte, é aquele que está designado à parte operacional técnica da coisa. O fechamento do balanço, por exemplo. Quando a gente fala de empreendedorismo contábil, eu tenho que ter um contador que vai entregar isso para mim, porque eu não tenho mais condição de entregar. Eu vou ter que cuidar do marketing, de gestão de pessoas. Antes da gente começar aqui, você falou, Anderson, não sei quantos dias eu estou fora do escritório. Pois é. E isso a gente ainda consegue porque a gente tem a tecnologia a nosso favor, não é? Porque Exato. você precisa, dentro da sua empresa, ter as pessoas que cuidam dessa parte operacional. E contadores mesmo, que tem um monte no mercado aí que está lá, que você Exato. pode contratar para fazer
essa parte realmente, né? Se você estivesse vinculado ao seu operacional hoje, possivelmente você não estaria Não gravando estaria esse com outras podcast aqui agora. oportunidades. Não estaria com Talvez outras as oportunidades. pessoas não te conhecessem. Isso. E tá tudo bem, se para você estiver tudo bem. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita frustração nisso. As pessoas se posicionam como contador, mas elas falam que os negócios delas não estão indo bem. É óbvio que não está, porque você não está se posicionando como empreendedor contábil. Você está se posicionando como contador, ou ainda a pessoa que está entregando obrigações acessórias, fazendo balanço. E tá tudo bem se você ficar feliz. Porque você precisa de um time, né? Precisa eu falo, eu tenho a minha empresa lá, a Zoe Consult, que a gente trabalha exatamente isso, pegando, falando para pessoas, caminhando com isso. Por quê? Porque você precisa ter pessoas para poder te ajudar, para você alavancar o seu negócio. Porque, por exemplo, todos os empresários não têm um marketing, não têm um departamento comercial. Então, as pessoas às vezes se assustam quando você fala que dentro da sua empresa contábil você tem marketing, você tem departamento comercial, você tem pessoas, contadores trabalhando para você. Porque dentro da sua empresa é tão importante você ter essas pessoas para poder fazer o trabalho, para que você entregue o melhor para o seu cliente e que você, que é o dono ali da empresa, busque outras ferramentas, outras informações para dar resultado para quem? Para o seu cliente, para o empresário. Então, esse mundo fechado, que às vezes as pessoas não acreditam e não levam em consideração que hoje você tem a tecnologia, porque eu falo, hoje eu tenho liberdade geográfica. Eu não preciso necessariamente estar dentro da minha empresa. Eu preciso estar entendendo sobre a minha empresa. Exatamente. Então, eu tenho toda a minha empresa na minha palma da mão. É isso aí. De acordo com a gestão. Então, quando eu entro lá, eu sei tudo o que está acontecendo dentro da minha empresa. Porque não importa que eu não esteja lá. Então, profissional da contabilidade, pense nisso. Veja o quanto é importante você buscar outras coisas. Hoje eu estou aqui com o Anderson, estive aqui com vários outros excelentes profissionais. Por quê? Porque eu saí da caixa. Então, eu fui conhecer ele. Então, hoje, quando a gente vai falar de tributário, quando a gente vai falar das habilidades, você tem pessoas que você gera uma parceria, que a pessoa vai te ajudar, você vai conseguir sair desse nível e vai para o próximo. É isso aí. Porque você não precisa saber tudo. Não precisa. E não vai. E não vai. E não vai saber tudo. Você vai ficar lá dentro fazendo folha de pagamento, departamento fiscal, contabilidade. Ali, você vai ficar ali naquela rotina e você não vai buscar essas oportunidades, que é o que o cliente está querendo. Exato. O cliente está querendo soluções. Está querendo soluções. E quando você sai dessa operação, você começa... mas Anderson, eu não tenho dinheiro para contratar. Cara, no contrato faz parceria. Faz parceria, exatamente. Faz parceria, dá uma parte do negócio, porque você vai crescer. É isso, junto. Até você poder colocar, porque a sua visão tem que estar nas soluções que você vai levar para o seu cliente, é ali que você vai ganhar o dinheiro. Então. Precisa ter uma ideia. Até você falou aí, eu até falo, a sua condição de hoje não determina a sua visão de amanhã. Não determina. Não determina. A gente tem hoje a Equilíbrio Contábil, né, que é o nosso escritório de contabilidade, e a Arte Fiscal, que é a empresa de consultoria tributária. Cara, a Arte Fiscal ela fatura 3 vezes mais do que a contabilidade, com metade de pessoas que tem na contabilidade. Sim. Mas a contabilidade é extremamente importante porque ela gera recorrência e ela que faz... Ela liga que com joga o cliente. Aqui. Acabou. Talvez só essa não teria sentido. Entende? Eu falo, porque a contabilidade é onde você tem o contato com o empresário. Agora aqui, talvez... Mas se eu ficasse só aqui, talvez eu não iria entregando o básico, sem estratégia, sem entregar algo novo para o cliente... porque lá eu atendo bastante lucro real. Eu tenho certeza absoluta que essas empresas não estariam comigo, porque esses caras querem estratégia o tempo inteiro. O tempo todo. É isso aí. É isso que é o grande diferencial. Então, quando falaram de contabilidade online, eu falei, tô cagando pra isso. Também, não é meu concorrente, não. Pode fazer aí. o que quiser, porque o que eu entrego é muito mais diferente do que isso que o pessoal oferece por aí. Por quê? Se ficar focado no operacional sem grandes resultados, você não vai conseguir ter uma empresa de sucesso, porque eu acho que a tua empresa é isso, é a visão da empresa contábil. A empresa de contábil, ela também é um sucesso, ela também precisa buscar resultados financeiros, né? E não faz sentido você ficar lá esperando, Exato. né? Exato. Que as coisas aconteçam, que não vai acontecer se você não der o primeiro passo, se você não se movimentar. A gente precisa se movimentar, porque eu até tenho uma frase, né, que sozinhos somos fortes. Juntos somos imbatíveis. Então, aqui, junto aqui, esse cara com um monte de pessoas, com parcerias que a gente faz, muda o jogo. Muda o jogo. E como que você administra toda a sua vida familiar, com a empresa e tudo mais? Como que fica isso, Anderson? É uma coisa muito legal. Assim, porque viaja tanto, palestra tanto, vem,
E eu sei que a sua esposa... Um beijo pra maravilhosa lá, que ela é uma graça, que eu falo que as mulheres aí faz toda a diferença na vida desses homens aí, hein? Não, Eu sou a bandeira, né? A Neia é sensacional. Hoje ela que toca o escritório de contabilidade e isso é fantástico. Eu não abro mão da minha família. Quando eu fui para entrar na internet, eu tive esse papo, a gente tomando café num hotel, eu falei para ela assim, se tudo que a gente fizer, se isso, uma hora, correr o risco para dentro da nossa casa de gerar distanciamento, de, sei lá, qualquer coisa, nada disso vai ser importante. A gente volta do jeito que está. Então, eu sempre passei muita segurança para ela nesse sentido, que o caminho que eu estava entrando não era pro Anderson crescer, e sim para nossa família crescer. Tanto que ela, consequentemente, também cresceu, com a visibilidade que a gente teve no escritório. Então, lembra que eu falei para você que a gente recebia 2 ou 3 clientes novos por ano? Cara, hoje eu fecho 3 a 5 contratos por dia. Então, 3 a 5 contratos por dia. E você ainda está aí, às vezes, criticando quem está ali publicando no Instagram, quem está indo palestrar, quem está na frente falando que às vezes é ego, e não é ego, é eco. Nós trabalhamos com o ecossistema, não é ego, gente. Então, aprenda que se você continuar sentado aí, só dentro da sua empresa, você não vai conseguir ter sucesso. Olha, você fechar 3 contratos por dia. Vocês têm noção disso? É o que eu não fazia por ano. E, olha, mas o Anderson não tinha um bom conhecimento? Tinha. Mas a gente aprende, né, que não é o quanto você é bom, né? O quanto você é visto. Quanto você é visto, porque quem não é visto não é lembrado. É isso aí. E a melhor história sempre vence. Exatamente. Então, é super importante. E a gente vai lidar com situações que é triste, porque você vai ver pessoas que conhecem menos que você ganhando mais dinheiro que você. Aí você gera frustração. Isso é frustração total. Aí, quando eu falo em frustração, o que vem? Vem para a mentoria da Rosângela, que eu treino você, empresários, para mudar essa visão com ênfase na psicanálise, gente. Porque é isso que faz a diferença. Às vezes você não procura ajuda, não investe, porque a gente está aqui porque a gente investe. Investe todo mês, investe em evento, investe em estar em pessoas. E em mentoria, a gente busca mentores para que nos ajuda em cada segmento específico. E às vezes você está lá, eu não vou investir numa mentoria. O caminho vai ser muito mais fácil se você procurar uma mentoria para te dar grandes resultados. Eu tenho certeza que você vai ser aquela empresa de contabilidade, aquele profissional que você acorda de manhã e fala assim, uau, é hoje que eu vou fazer melhor ainda que ontem, porque vira um vício, né? Essa emoção, essa motivação, estar com as pessoas. Eu falo, a gente viaja bastante, vai dar palestra. Gente, mas isso é tão gratificante que eu falo assim, você pede para Deus te dá, depois você vai reclamar do quê? Exato. Poxa, e depois você pode compartilhar isso com as pessoas, porque é isso. Eu vejo, Anderson, que quando você fala, e em algumas falas suas, no palco mesmo, você até diz, olha, vem, busque conhecimento, aprenda, gente. Por que você está aí achando que não pode mudar o jogo? É isso aí. E você compartilha isso com tantas pessoas no seu... A educação é o que vence hoje, né? Com certeza. E eu falo assim de coração aberto, porque eu fui uma pessoa dessa, que... Qual que era o maior sonho, talvez, do Anderson? Não, vou dizer melhor. Qual que era o maior sonho dos pais do Anderson? Porque os pais querem o melhor para os seus filhos. Sim. Né? Às vezes eles não têm muita noção do que a gente pensa. A gente só pensa assim, um futuro bonito. E eu ouvi muito disso deles. Olha, trabalha para você conseguir uma aposentadoria e compra a tua casinha. Cara, sucesso casinha, total. Carro, uma casinha, um carrinho e aposentadoria garantida. Sucesso total. E quando eu virei a chave, né? Eu lembro até hoje quando eu falei para minha mãe que eu ia empreender, aí outra história, né? Quando eu fui virar a chave, ela falou assim, você é um irresponsável, né? Vai sair de uma empresa CLT, com garantia de salário todo mês para ser um empreendedor, como assim? Mas na hora eu fiquei triste, mas depois eu entendi, tadinha. Ela também não tinha ela não conhecia o outro mundo. Sim. Né? Ela não conhecia, então também a mentalidade dela estava limitada, tanto que ela estava repassando a mentalidade dela para mim, que é o que ela acreditava que era certo. Então eu trabalhei isso também, isso é terapia, tá, gente? Terapia, gente, eu falo, é terapia, mentoria, tem que fazer. Se você não está investindo nisso, você está perdendo tempo. Que faz você
refletir, ajustar algumas coisas na tua vida que vai te dar uma sensação de liberdade maior. Sim. Mas quando você está falando de família, eu não abro mão da família, sabe? Não existe negócio no mundo que vai fazer eu abrir mão da minha família. Então, qual foi o jeitinho que nós encontramos? O jeitinho que nós encontramos é, até quando a gente está trabalhando, a gente poder estar juntos. Sim. Então, hoje a gente empreende juntos, ela toca a equilíbrio contábil, eu toco a arte fiscal, cada um... A gente é o conselheiro um do outro, mas a gente respeita as decisões um do outro. Legal. Então a gente não tem embate. Cara, se você decidiu, você acha que é o melhor, vai, eu tô com você. Se dá errado, eu tô junto com você do mesmo jeito. Legal. Então a gente tem essa política. E quando a gente tem a oportunidade, o Anderson vai palestrar em tal lugar. Quando tem a possibilidade, eu quero levar ela, eu levo a minha filha. Leva todo mundo, a gente curte depois, é muito bom. É muito gostoso, é muito gostoso, que a gente conhece a família, tem um respeito enorme, isso que faz a diferença, né? Porque eu também gosto de me conectar com pessoas que são famílias. Sim. Então, isso é importante para mim. Por exemplo, dia 28 de novembro é aniversário da minha filha, eu vou estar palestrando no Impreconte. Então, vamos 3 para Bahia, então eu vou palestrar, e eu falei para eles, me colocam na palestra mais cedo possível, porque eu preciso passar o dia com ela. Isso aí, eu vou estar em Manaus. O Anderson Hernandes vai estar em Manaus. Então, a gente acaba ajustando. Quando você está bem alinhado, você ajusta. E eu vivi 2 casamentos, né, Rô? E olha que engraçado. A mesma pessoa viveu 2 cenários diferentes. Sim. Num primeiro casamento quebrado, percepção de valor baixa, saí desse casamento todo endividado, e daqui a pouco, em 12 anos, hoje estou 12 anos, cara, vou fazer 13 anos, e depois num outro casamento com 13 anos, que a minha vida, hoje eu conheço coisas que eu nem imaginei que existia. Que legal. Então, cara, assim, não existe sucesso profissional que justifique o fracasso da tua família. Eu acredito muito nessa frase. É legal, isso faz toda a diferença mesmo. E você estar junto e compartilhar, e ela é super animada também. Sim. Ela está sempre apoiando. Eu falo que isso faz toda a diferença, né? Porque você acorda de manhã, você sabe que você tem alguém que está te apoiando, alguém que é seu parceiro. Então, acho que isso muda totalmente o jogo. Muda. E, cara, agora eu vou falar para os homens aqui, ó. Essas mulheres têm algo que a gente nunca vai entender. Cara, é um sexto sentido que elas têm. Se elas falassem, não faça isso, não discuta, não faça, vai dar merda. Vai dar merda. O Geraldo fala muito isso, o Rufino. Ele fala, Rô, já sabe. A dona patroa falou, já coça a cabeça e fala... E às vezes a gente quer discutir, a gente quer falar assim, não, eu vou fazer só pra provar pra ela. Tá errado. Então, 42 anos aqui, tá? Aprende quanto antes você aprender, melhor é. Melhor é, verdade, gente. É muito gostoso esse bate-papo. Você vê, olha, quantas coisas legais que a gente falou aqui, quantas dicas boas para quem recebe de graça para poder estar assistindo no YouTube. Sim. Eu falo, você tem que aproveitar todos os momentos. Hoje, tempo, gente, é algo assim extraordinário. Tempo, você tem que aproveitar o seu tempo para te trazer resultado, parar de ficar buscando coisas que não traz resultado para você. Busque estar no meio de pessoas que conhecem do seu segmento. Eu falo que quando você está com pessoas que conhecem do seu segmento, muda o jogo. Escuta isso, eu vivo falando isso. O pessoal fala, você está sempre em evento, você está sempre com as pessoas, mas eu sempre fiz isso, Anderson. Desde quando eu comecei a minha carreira profissional, e eu sempre estive em evento, indiferente de qualquer coisa. Eu sempre estive do lado de pessoas que eu via, falava, nossa, que legal. Então eu fui admirando várias pessoas e fui mirando. Hoje, nessa posição de ter um podcast, chama que é show, porque a sua história vale ouro, a minha, a sua, de quem está nos assistindo, mudou totalmente o meu jogo. Então, eu falo que 2024 eu virei a chave em muitas coisas. E mudou muito, e trouxe muito resultado financeiro, gente. É isso que você tem que pensar. Você tem que trabalhar para gerar resultado financeiro, porque você precisa disso. E outra coisa, você compartilhar conhecimento. É algo assim maravilhoso. Né? Porque o Anderson ele poderia falar assim, olha, não vou ensinar para você, porque eu quero tudo para mim. Ele ensinando para você está fechando de 3 a 4 contratos por dia. Exato. Entendeu como que o mundo dá o retorno diferente? Né? É isso. Então ele poderia ficar na dele, mas não, ele é uma pessoa que ele é um excelente professor, um excelente palestrante, tem uma família maravilhosa, que eu tenho aí o feedback sempre da sua esposa, que ela fala, ai, meu marido, sabe, aquele orgulho, e isso é muito bom, um excelente pai. E um empresário,
É isso aí. Dá para conciliar. Que muda a vida de muitas pessoas. E a educação hoje é tudo. Então, quando a gente tem o conhecimento e compartilha, faz toda a diferença, Anderson. E, Rô, olha que legal que você falou, né? Você falou assim, olha, a vida inteira eu participei de eventos. Eu não tive essa visão na época, né? Lembro que eu levei 10 anos para participar do primeiro. Para participar do primeiro. Agora, olha que interessante. Não adianta você só ir pro evento se você não agir. Não praticar, tem que praticar. Então, ó, o que ela fez. Agora, em 2024, ela virou a chave dela. Virei a chave. Falei, o quê? Peraí. E poderia ter virado antes, não poderia? Poderia ter virado antes. Mas o que aconteceu? Eu ficava, não vou, faço, não faço. Não, eu falei, peraí. Eu tô indo, eu tô vendo que as coisas funcionam. Por que não fazer diferente? E aí, o que as pessoas falam? Nossa, virou blogueirinha. Isso aí é normal, até hoje. Normal. Então, quando as pessoas estiverem falando de você, é porque tá dando certo. É isso aí. É porque tá dando certo. Então, eu mudei o jogo, eu acredito que você também pode, e hoje a gente pode fazer algo maravilhoso. E esse bate-papo que tá chegando no final, porque a gente teria assunto pro dia inteiro. Mas tem só 10 minutos só, não tem? Poxa vida, a gente tem muita coisa para falar. E eu quero que vocês realmente assista esse podcast, compartilha com as outras pessoas, porque faz a diferença. Entregue para o outro aquilo que fez bom para você. Então, quando eu trago as pessoas aqui no meu podcast, são pessoas extremamente selecionadas, pessoas que eu acredito, são pessoas que eu sei que mudou a vida de outras pessoas, que fez com que essas pessoas também enxergassem o novo cenário. E o Anderson ele chegou aqui de manhã, eu falei, nossa, chegou a minha estrela do dia. Ele deu risada. Mas é verdade, porque ele realmente transformou a vida de muitas pessoas, Anderson. Olha, eu vou falar para você o seguinte. A gente sabe que na internet tem de tudo, né? Tem de tudo. E eu sou muito fã das pessoas verdadeiras. Sim. Então, vocês estão aqui, ó, sendo mentorados, assistindo o conteúdo de uma pessoa que é muito verdadeira. Verdade. Então, continue. O que ela faz, o que ela fala, o que ela faz, o dia a dia dela é a verdade. É isso que vai ajudar. Vocês podem confiar, porque eu conheço ela atrás desses microfones. Verdade. E sei como ela conduz a vida dela. E isso é importante, as pessoas saberem. Tem muita gente que fala muito, mas pouco faz. Pouco faz, é verdade. Eu falo que você ser verdadeiro, eu falo que você viver a verdade faz toda a diferença. Porque quem não vive a verdade tem prazo de validade. É isso aí. E aí a gente vive a verdade mesmo. Na parada que a gente vai junto, a gente pergunta, a gente compartilha. E eu quero que vocês, com muito carinho, se inscrevam no canal do Anderson. Vai com ele, gente, aprender esse negócio tributário. Aproveita que você tem a pessoa certa. Para de ficar buscando em um monte de lugares, às vezes, que você não tem resultado. Foca, tem que ter foco. Procura as pessoas certas para você poder aprender isso. Eu tenho certeza que você vai virar a chave da sua empresa, você vai conseguir ganhar dinheiro e vai fazer com que a sua vida tenha um resultado muito mais próspero, muito mais feliz, porque aí você vai estar fugindo ali da frustração de estar só no seu operacional. Anderson, manda um recado aí para sua galera. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar podendo aqui compartilhar um pouquinho da nossa história. Ixi, daria aqui um assunto para horas. Eu fico tão orgulhosa que eles aceitaram vir, gente. Vou estar aqui sempre à sua disposição, você sabe disso. E agradecer também a galera que está aí. Falar para a gente continuar esse papo, tanto no Instagram, @AndersonSouzaOficial, como no YouTube, no Café Tributário. E vocês podem ter certeza que lá sou eu que respondo, tá? Então eu faço questão de responder todo mundo. Verdade, eu gosto da conversa, do bate-papo. E vai lá que a gente conversa e a gente segue essa jornada. Segue esse cara aí, compartilha esse vídeo, vem com a gente, porque eu tenho certeza que você vai mudar, vai virar sua chave, vai aprender mais um produto para você vender aí dentro da sua empresa. Então, vem com a gente, chama que é... Show! E se não aprender, pelo menos rir, vai. Vai mesmo, isso aí.